Vamos lá, oitavo ano, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando. E vamos iniciar aí o nosso quarto bimestre, começando a unidade 7 com Oriente Médio, tá? Aspectos naturais, página 180, tá? Quando a gente fala do Oriente Médio, a primeira coisa que vem na nossa mente, até aí na nossa apostila já indica isso, são as paisagens desérticas, né? Até porque você tem ali é, é, alguns dos maiores desertos do mundo concentrado nessa região. A predominância do clima desértico, né, do clima semiárido, faz a gente ter a impressão que a região toda é um grande deserto, mas ela apresenta, né, uma diversidade, né, com áreas, ao mesmo tempo que tem desertos, você tem áreas com picos nevados, né, o litoral do Mediterrâneo, com uma formação, né, de florestal e tipo bosque, é, norte da Turquia, com as florestas decíduas. Então a gente vai ver também uma diversidade, né, com relação à vegetação, clima, né, os aspectos naturais como um todo, tá? Aí na 181 a gente tem as características gerais da região. A gente começa, né, essas características gerais apontando os limites do território do Oriente Médio, que é bastante discutido, tá? Alguns países são incluídos, outros por determinados organismos internacionais, alguns países não veem dessa forma. A gente tem aqui um uso, né, mais recorrente. Então, um dos limites aí é a Europa, né? Ao noroeste, o Mar Mediterrâneo, tá? Ah, além do Mar Mediterrâneo, o Mar de Marmara, né? E o Estreito de Bósforo e Dardanelos que interliga. Além disso, você pode também colocar aí ao norte o Mar Negro, né? Junto à cadeia de montanha do Cáucaso, né? E o Mar Cáspio. Temos a África, né? Vamos botar aí uma região sudoeste, né? Oeste e sudoeste, a, a, a África, né? Ou o norte da África é o limite. Você tem o Golfo de Suez e o Mar Vermelho marcando, né, o limite entre essas regiões. E aí, como eu falei, existe também alguns limites que são controversos, como é o caso do Afeganistão, né, que para alguns é Ásia Central, outros está localizado dentro do Oriente Médio. Além dessa classificação, a gente pode ver também o chamado Grande Oriente Médio, que além de pegar o Afeganistão, pega ainda a África do Norte, Somália e Paquistão, tá? Seguindo aí, a gente consegue observar, né, nesse mapa, deixa eu só dar uma... Eu ampliei demais. Dando uma ampliada no mapa político, a gente vê todos os países, né, que são considerados mais usualmente como integrantes do Oriente Médio, tá? Então você vê lá em cima, ó, a Turquia, que tem parte do seu território na Europa, né? Aqui mais ao sul, ou desculpa, mais ao oeste aqui, ó, o Egito, a parte asiática dele, né? Ele está no norte da África, mas é considerado Oriente Médio a sua parte asiática. E depois os países, né? Aqui mais no miolo do Oriente Médio e a leste ali o Afeganistão, que muitas das vezes é colocado como um país da Ásia Central, tá? Deixa eu só diminuir para a gente não ficar esse zoom tão grande. Ah, por apresentar, né, uma grande diversidade de povos, culturas, línguas e costumes, o Oriente Médio ele costuma ser subdividido em desculpa, em quatro sub-regiões. Aí vamos ampliar novamente. Aqui a primeira região logo, né, a Anatólia, recebe esse nome devido à península. Você vê aqui a formação do país, da Turquia, é o formato de uma península, né? Ele adentra em direção ao oceano. Ah, então essa seria a primeira sub-região, né, do Oriente Médio, Anatólia. A segunda aqui
em destaque é o Levante, pega aí o litoral do Mediterrâneo, né, compreendendo os países entre o Mediterrâneo, né, entre o Mediterrâneo e o rio Tigres e Eufrates, que são dois rios importantes devido à civilização mesopotâmica, né? Essa região do Levante compreende Chipre, Israel, Jordânia, Líbano, Palestina, Síria e Turquia, tá? Ah, em alguns casos se inclui também, né, a península do Sinai no Egito e o sul, a costa, né, sul da Turquia, como também parte desse levante, tá? Depois nós temos a Arábia, fica na Península Arábica, tá? Compreende ali, ó, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Kuwait e Omã, tá? E por último, a Ásia Central, né? A Ásia Central, ela, apesar de estar inserida, né, nessa questão, ou nessa região do Oriente Médio, aqui na subdivisão, ela não é muito ligada, não se faz, né, essa ligação da Ásia Central muito forte com o Oriente Médio, a não ser pela questão, né, da língua, ou da língua, ó, desculpa, da religião, né, o islamismo, beleza? Então a região da Ásia Central compreende países, né, da antiga União Soviética, Tajiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, né, e Cazaquistão e eu estava esquecendo do Uzbequistão, além do Afeganistão, beleza? Seguindo, página 183, a gente já começa a ver a questão do relevo da desculpa, do Oriente Médio. O Oriente Médio, apesar de apresentar, né, essas grandes regiões desérticas, planas, ele vai apresentar também um grande número de planaltos com altitudes, né, elevadas, e além desses planaltos de altitudes elevadas, os dobramentos modernos, né, as grandes montanhas. É, ele pode ser. Desculpa. A região em si, deu uma travada. A região em si está localizada, né, é, entre três, ou assentada, como está até mesmo aí no livro, né, entre três placas tectônicas. Lembrando que as placas tectônicas se movimentam. Essa movimentação gera terremotos, né, gera formação de dobramentos modernos, né, as montanhas de grandes altitudes. Tá? As três placas tectônicas arábica, Anatólia e a Euroasiática. Né? A arábica fica na península de mesmo nome, Anatólia, a Turquia, né? E a Euroasiática compreende o restante dos países do Oriente Médio, beleza? Junto à Europa. Uma das grandes riquezas encontradas na região, já que estamos falando de geologia, né, é o petróleo. Não, mas além do petróleo, né, a gente tem que destacar também o gás natural. Em relação ao petróleo, a gente tem os países com maior concentração, ou as maiores reservas, né, de petróleo no mundo, tá? A fronteira, por exemplo, como eu falei, que as placas se movimentam, então na fronteira entre a placa arábica e a euroasiática, são onde se registram, né, os maiores terremotos. Só voltar aqui para mostrar a vocês. Foi mal, liguei ali o vídeo do capítulo. Ó, aqui Arábia Saudita, placa arábica, a partir Iraque, ali Jordânia, já é a euroasiática. Então no encontro dessas duas regiões, tá, você vai ter ali uma intensa movimentação ou tectônica, né, ou terremotos. Deixa eu voltar aqui para onde a gente parou, tá. Dentre os países da região, o Irã é o que apresenta o maior número de dobramentos, né, de montanhas. O maior deles aí, Monte Damavan, né, com mais de 6.000 metros. Ele faz parte de uma cordilheira, né, que é a Cordilheira de Elbrus, o que caracteriza, né, esses dobramentos modernos, tá?
outras áreas aí também de formação, né, recente, de dobramentos modernos. A gente tem na borda da placa da Arábia, cordilheiras de Hijaz, Azir, Adramul, né, e o Monte Akdar. Na Turquia, né, na placa de Anatólia, a cordilheira Taurus, montes Poutônicos e o Planalto da Armênia. Na borda da placa eurasiática, a cordilheira Hindu-Kush, tá, no Afeganistão, que é uma convergência, né, entre a placa da Eurasiática Indiana, né, na região ali do Himalaia, tá? E você vai ter ali na mesma região, né, onde a divisa do Afeganistão com o Paquistão, a maior altitude, né, ou o ponto mais elevado do Oriente Médio, Monte Nosvak, eita, Novachak, Novachak, eita, não saiu, viu? Quase não sai, 7.400 metros de altitude. Aqui embaixo, né, no final da página, a gente consegue ver o quanto, né, é elevado o relevo da região do Oriente Médio. Percebam aqui pela tabelinha, é só aumentar. Quanto mais escuro, são as maiores altitudes, mais próximo do verde, as altitudes, né, mais baixas. Então você tem as planícies basicamente nas regiões litorâneas, né, e em algumas partes mais, né, ali ao norte do, da região, tá? Já aí na 184, a gente começa a observar o litoral, né, do Oriente Médio, tá? É, além de ser banhado pelo Oceano Índico, você tem diversos mares, né, no Oriente Médio, tá? Dentre eles, mares abertos, né, mares fechados ou os mares interiores, tá? Dentre os mares abertos, nós temos o Mar Arábico, né, tem a ligação direta ali com o Oceano Índico. Ah, é extremamente importante porque a partir, né, do Estreito de Hormuz, o petróleo do Golfo Pérsico chega, né, ao mercado mundial, principalmente, né, as principais áreas da Europa, mas não por ali, né? Por essa parte ele vai boa parte do petróleo que vai ser distribuído, por exemplo, ali para a Ásia, tá? Quando vai para a Europa é por cima, ligação ali do Mar Mediterrâneo, né, com o Mar Vermelho. Ah, entre os mares interiores, aí eu acabei de falar, né, a gente tem o Mar Vermelho, por meio do Estreito de Bab el-Mandeb, né, e pelo Golfo de Aden, desculpa, de Aden, há uma ligação, né, com o Mar Mediterrâneo, tá? Ainda temos o Mar Mediterrâneo no litoral da Turquia, né, no Golfo de Anatólia, Mar Negro de Marmara, tá? Esses se comunicam pelo Estreito de Bósforo e os dois se comunicam com o Mediterrâneo pelo Estreito de Dardanelos, beleza? Temos ainda os mares fechados, né, o Cáspio e o Mar Morto. O Mar Morto é onde se tem uma das maiores salinidades, né, as algas hipersalínicas. É uma das características que você não consegue ficar muito tempo debaixo d'água devido à alta salinidade, então o corpo boia, né? Até aqui em cima, tá vendo? A gente tem uma representação, né, do Mar Morto, claro, aí uma área que já está sofrendo muito forte com a sua redução, né? O Mar Morto fica numa depressão a 395 metros abaixo do nível do mar e vai apresentar, como eu falei anteriormente, né, a maior salinidade do mundo, tá? Deixa eu voltar aqui. Dentre os países do Oriente Médio, a gente vai ter o Afeganistão como exceção, né, em relação a uma saída para o mar, tá? O comércio marítimo, então, por essa grande, né, quantidade de mares, estreitos, né, acaba sendo de fundamental importância para a região, né? O comércio marítimo
principalmente do petróleo, é extremamente intenso, né? E temos ali alguns portos que têm grande destaque na região. Então é o Porto Jebel Ali em Dubai, né? Corfacan nos Emirados Árabes, Dammam, Jeddah na Arábia Saudita, Salalah em Omã, né? O de Bahrein, que é a Mina Sulman, Haifa e Ashdod em Israel, né? Mas o mais importante é que a gente tem que focar nessa questão dos portos é que eles são as principais ferramentas, né, de saída para o principal produto da região, o petróleo. É ele que comanda basicamente todas as economias, com algumas exceções, claro, mas a maior parte das economias do Oriente Médio são dependentes do petróleo, consequentemente dependentes desse intenso comércio marítimo, tá? Seguindo página 185, nós vamos ter aí a hidrografia da região, né? Por ter uma predominância de clima desértico, a gente terá tanto desculpa pela que eu pigarro. A gente terá aí então tanto rios temporários, tá? Como alguns rios Oi, meu Deus, ia falar intermitente, aqui é o temporário. Ou rios permanentes, tá? Os rios permanentes são aqueles que ao longo, né, de todo o ano permanecem com seu volume de água, apenas com uma variação natural, né, do período das cheias e seca. E os temporários são aqueles que só aparecem nos períodos de chuva, tá? A gente ainda vai ter também o tipo de rio exorreico. São rios que cortam os desertos, mas que acabam secando antes de encontrar um outro rio ou o oceano, né, no litoral ou algum mar no litoral, beleza? Os rios da região são abastecidos num regime misto, né, tanto podem ser por chuva como também pelo derretimento de gelo, né, das áreas de dobramentos modernos da região, tá? As áreas onde nós teremos esses rios permanentes será, ou melhor dizendo, serão aquelas, né, que vão ter também uma intensa agricultura irrigada, tá? Em algumas áreas desérticas, a gente vai perceber isso, principalmente pela ocorrência, né, dos rios permanentes, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, em relação a lagos, né, aos lagos, por ter um relevo bastante acidentado, com planaltos, depressões, a região vai apresentar um número também relativo, né, de lagos, alguns, né, ou melhor, a maioria de regime temporário, tá? Com relação, né, ou retomando a questão dos rios, um dos principais rios da região, se não o principal, né, é o rio Eufrates, né, ele é o maior, tem mais de 3.500 quilômetros e vem da Turquia, né, passa ali pela região da Síria, Iraque, né, ainda na Turquia ele se chama Murat, antes mesmo de terminar o território turco ele passa a se chamar Eufrates. Quando chega na planície da Mesopotâmia, né? Ele ele está próximo, opa, né? Na planície da Mesopotâmia, ali por Iraque, Síria, ele corre em paralelo com o rio Tigre, tá? E mais ou menos a uns 200 quilômetros antes de chegar ao Golfo Pérsico, né? Desembocar no oceano, eles se unem e formam o Shatt al-Arabi, tá? Rio Tigre, que forma aí com o Eufrates o Shatt al-Arabi, é o terceiro mais extenso, com quase 2.000 quilômetros, né, de comprimento,
nasce na Turquia também, né? Como eu falei, corre em paralelo com Eufrates, e isso marca ali uma divisa entre Turquia, Síria e Iraque, tá? E junto com Eufrates, né, foi responsável por ajudar ao desenvolvimento da civilização mesopotâmica, tá? Ah, nessa região também, por ser uma região de planície, a gente vai encontrar uma agricultura, né, bastante desenvolvida, tá? A bacia do Tigre ela chega até o norte da Arábia Saudita e o oeste do Irã, como abrange, né, grandes áreas e a problemática da água é muito forte na região. A questão do uso da água vem se tornando ali motivos para conflitos, tá? E um dos países que vem criando algumas situações para que esses conflitos ocorram é a Turquia, tá? Além desses rios, vale a pena a gente destacar também o Amudária, que é o segundo maior. Ele marca ali o limite do norte do Afeganistão com o Uzbequistão e o Tajiquistão, tá? A gente ainda tem o Helmand e o Dor no Afeganistão e Irã. Kizil, Aras, Seyhan e Sakarya na Turquia. Atrek, né, e Mand no Irã, além do Rio Jordão, né? Rio Jordão, além do Tigre Eufrates, é também um rio bastante importante ali para a região, né, para povos que habitam, né, a região da Jordânia e Palestina, né? Então, os povos da Jordânia, os palestinos e também os israelenses, tá? Ele é a principal fonte de água doce dos países por onde passa, tá? Gera ali, já gerou uma série de conflitos de Israel com os países árabes. E em 94, né, Israel e Jordânia assinaram um tratado para que o uso da água, né, fosse ali compartilhado, mas os israelenses, com o objetivo de ter o controle total, né, se mostram muito descontentes com o uso por parte dos jordanianos, né? Acusam o intenso uso, né? Ou desculpa, um uso incorreto, mas por outro lado, Israel, com a sua agricultura irrigada, vem tornando o rio bastante salino, né? O que daqui a algumas décadas pode resultar na perda, né, da utilização desse rio para agricultura e abastecimento da população, tá? Além de ser a única fonte de água doce da região, ele também é importante porque está inserido, né, no livro sagrado, não só da nossa Bíblia, como para os judeus e também para os árabes, né, ou a religião islâmica, melhor dizendo. Seguindo temos a questão do clima, tá? O país, ou desculpa, o país, ó, a região está localizada totalmente no hemisfério norte, é cortada pelo Trópico de Câncer, né? As regiões cortadas pelos trópicos tendem a formarem desertos, tá? E além desse ponto, né, de áreas, né, cortadas pelos trópicos formarem desertos, massas de ar seca predominam na região e o relevo elevado impede a circulação de massa de ar úmido. Então isso acaba proporcionando a formação de diversos desérticos, tá? O clima desértico, então ele é quente, né, predominantemente. Na região ele cobre ali toda a Península Arábica, tá? Temperaturas anuais extremamente elevadas, amplitude térmica alta, a diferença da mínima para a máxima. Como é deserto, você tem uma absorção de calor muito fácil e a liberação também. Durante o dia, a temperatura permanece alta, né, pela grande incidência de raios solares. Só que quando anoitece, esses raios solares diminuem, só tem o reflexo, né, da lua, do sol feito pela lua.
a liberação de calor continua acelerada, então a temperatura cai drasticamente. Por isso apresenta uma amplitude térmica elevada ou alta, né? Por ser um clima desértico, a precipitação é extremamente baixa, né? Não chove, podendo ficar anos, né, sem chuva. Em algumas partes, né, dessa região, como na Jordânia, Síria, no centro do Irã, né, ou na parte centro-norte do Afeganistão, você vai ter um clima desértico moderado ou frio, tá? No moderado, ah, ele é é uma região de clima árido, mas as temperaturas são mais amenas, ou melhor, amenas não, mas inferiores ao que a gente registra no deserto. Deserto acima de 40, nessas áreas moderadas vão ficar ali um pouco acima de 30 graus, tá? Mas é uma região extremamente seca. E os desertos frios? Normalmente estão relacionados ou uma condição do relevo, né? E altitude, ou relevo ou altitude. Quanto mais alto a região, menos oxigênio, menos retenção de calor. Consequentemente, temperaturas mais frias. Aí seguindo. Página 187, a gente vai ter o clima semiárido, tá? Nele, diferente do desértico, onde as chuvas são escassas, ali você tem uma precipitação, né, um pouco superior à área desértica. A gente indica uma baixa precipitação, tá? Você vai ter, assim como vimos nas áreas desérticas, o semiárido quente, nas áreas mais baixas, né? E um clima semiárido mais frio nas áreas mais altas, como o Planalto da Anatólia, do Irã, né? E o Hindu Kush no Afeganistão, tá? No litoral do Mediterrâneo, a gente vai ter o clima com o mesmo nome, tá? É um clima onde os verões têm temperaturas mais amenas, né? E apresenta a baixa umidade no ar, então ele é seco. E durante o inverno, frio e úmido, né? Frio e chuvoso, tá? No litoral do Mar Negro, a gente vai ter o clima temperado oceânico, com as quatro estações do ano as quatro estações do ano bem definidas, sem ter um período de seca, tá? Seguindo, a gente tem a vegetação do Oriente Médio. Lá no início, como a gente tem aquela impressão de ter apenas deserto, isso também leva a acreditar, né, que não exista vegetação nessa área do Oriente Médio, né? O que está errado, até pela grande diversidade climática que a gente viu, e mesmo em áreas desérticas, a gente pode encontrar algum tipo de vegetação, né? As xerófitas, que são adaptadas à, à seca, né? E até mesmo algum tipo de animal, principalmente insetos, né? E pequenos roedores, tá? Quando a gente fala de desertos no mundo, né? Lá no início eu indiquei isso, a gente tinha alguns no Oriente Médio, na realidade são 6. Dos 25 desertos, 6 estão localizados na região. O maior é o deserto da Arábia, né? Ele é caracterizado por ter um clima desértico quente, precipitação de só 100 milímetros por ano. Às vezes em uma chuva aqui na nossa região cai esses 100 milímetros, né? A vegetação é escassa, tá? A gente vai ter ali algumas xerófitas. E os animais que são encontrados são hienas, chacal, que é um tipo de um canino, né? De um canídeo, oryx e o dromedário, né? O parente lá do camelo. Ah, do ponto de vista ambiental, uma região frágil, porque não existe nenhum tipo de proteção, né? Então, caça, práticas agrícolas, né, exploratórias, principalmente de pastoreio, não só agrícola, mas de pastoreio, vem degradando esse bioma, né, e tornando e a degradação, desculpa, desse clima desértico, vem contribuindo para a expansão
das áreas desérticas na região. Além disso, boa parte do petróleo do Oriente Médio está localizado nessa área desértica do deserto da Arábia, tá? E a própria atividade petrolífera também acaba contribuindo para a degradação. A gente tem o deserto da Síria, que é o segundo maior do Oriente Médio, cobre ali uma porção do Iraque, maior parte da Síria e da Jordânia, tá? Também extremamente árido, né? Seco. Uh... Só que as temperaturas não são tão altas como o deserto da Arábia, tá? Você vai ter ali algumas espécies de plantas e animais de pequeno porte, como cobras, roedores e escorpiões, tá? Nas suas bordas apresentam ali campos e estepes, né? Áreas com uma leve umidade que propicia a prática da agricultura e pecuária pelos beduínos, né? Aqueles nômades que vagam pelo deserto, cheio de roupa, para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Dentre os outros desertos tem o Dasht Margot, tá? E o Registan, além do Dasht Kavir e Dasht Lut, que são conhecidos como os castelos de areia, tá? São desertos no Irã extremamente quentes, tá? Já registraram aí a maior temperatura da superfície terrestre, 70,7 graus Celsius. Isso aí é para matar qualquer um, né, galera? Depois, nas margens dos desertos, como eu já havia adiantado ali mais em cima, as estepes e pradarias são campos, né? Com gramíneas e pequenos arbustos, tá? Eles cobrem parte ali da Península da Arábia, uma parte grande do Afeganistão, Irã, Iraque e Turquia, tá? As principais atividades agropecuárias são realizadas nessa região e o mau uso do solo vem contribuindo para o aumento da desertificação, tá? Áreas mais úmidas a gente vai encontrar as formações florestais, né? Que aí lá no início eu também indiquei, né? As florestas decíduas, né? Ou caducas. Elas perdem as folhas nos períodos mais frios e secos ou em períodos frios e secos, tá? Além delas, você vai ter também florestas de coníferas, que são adaptadas ao frio e clima frio e seco, né? As coníferas são espécies do tipo de pinheiro, tá? Essas formações serão encontradas principalmente na Turquia, norte do Iraque, oeste e norte do Irã, tá? Nas bordas do litoral do Mediterrâneo, a gente vai ter a paisagem mediterrânea, tá? Com a formação de bosques ou chaparrais também, árvores de pequeno e médio porte, como oliveiras, sobreiros e videiras, né? As oliveiras são responsáveis, né, pelo o seu fruto, melhor dizendo, é a azeitona, e as videiras a uva. Portanto, a região grande produtora de azeitona e vinho, tá? Uma outra paisagem destacada é a de altitude, tá? A paisagem de altitude está associada ao clima frio de montanha. Nessa região você só encontra vegetação até 3.000 metros e acima de 3.000 metros, né, você não tem mais nenhum tipo de vegetação. O que a gente vê apenas, né, é o solo ou rocha. Fechando então aqui na 190, que é uma imagem do frio de montanha, tá, galera? Fechamos então aqui e agora aí vocês façam os exercícios, né, da 190 e não, só 190, ó que beleza. São 8 exercícios aí, galera. Qualquer dúvida me chamem no Classroom.